Aqui na escolha de Matias para ser o novo apóstolo no lugar de Judas Iscariotes, que se matou tragicamente. Ali foi uma catástrofe, não foi uma catástrofe não, né? Vamos lá. Diz assim, vamos ler numa leitura alternada, cada um pega um versículo e a gente... Atos 1, do 20 ao 26, o finalzinho. Do 20 ao 26. O 20 diz assim: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia que entre nós foi levado para cima, todos testemunham conosco de sua ressurreição. Eram dois, José, chamado Arrabás, denominado Justo, Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste. Para tomar o lugar desse ministério, do apostolado, do qual Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhes então botado no lugar com os 11 apóstolos. Vamos lá. Aqui nós temos grandes polêmicas no mundo cristão que vamos tentar solucionar, né? Primeiro, a ideia do apóstolo. Tem muitos hoje que se declaram apóstolos, né? Eu não sou um pastor, eu estou acima do pastor, eu sou um apóstolo. E aí? Isso pode nos dias de hoje? Como é que a gente escolhe, como é que é escolhido um capitão do time, por exemplo? Qual o critério para ser o capitão do time? Tem aquele negócio lá, é só ter o negócio lá, né, do braço, né? É sorteio, como é que é? Como é que é escolhido um técnico? Quais são os padrões para eu substituir um técnico, não é? Qual é o critério, por exemplo, de um líder de uma tribo, de um monarca? Qual é o critério de um líder da igreja? Certo? Sabemos quem é o líder da igreja? Cristo. E constantemente na história da igreja a gente vê isso. A gente vê diáconos sendo ordenados, presbíteros sendo ordenados, pastores. Mas aí a gente vê do nada um homem que foi ordenado profeta. Ele agora é o profeta fulano. O que seria um profeta? Fulano agora ele é apóstolo, né? Profetizas. Isso pode? Qual é o limite disso aí? E aqui, veja, nós temos critérios. Critérios para substituir Judas. Quem vai substituir Judas? Eles estão nesse dilema agora. Olha, quem é que vai ficar no lugar dele e como é que a gente vai decidir isso? Certo? Primeiro que começa com... A gente chega lá no versículo 16, certo? Aí diz assim: irmãos, era necessário que se cumprisse... Isso aí é Pedro falando, né? Versículo 16. Era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia. Ele vai, nos versículos, apresentando Davi apresentando Judas. Judas, ele foi lá, ele traiu Jesus e ele se matou. E aquele dia ele foi comprado um campo que foi denominado campo Aceldama, que significa campo de sangue. E Pedro vai continuar no versículo 20. Ele vai dizer, olha, está escrito lá em Salmos: fique deserta, versículo 20, a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu
encargo. Pedro está fazendo aqui citação da Escritura. Escritura que nós sabemos essa ser inspirada pelo Espírito Santo. Antes do capítulo 2, o Espírito Santo aqui já começa, né, atuando na humanidade. Uma pergunta para vocês. Por que não deixar 11 discípulos? Por que tem que ser 12? Olha aí, boa resposta. Uma das ideias é por causa... Olha, será que é isso? Não, só para ficar bonito, né? 12 tribos, 12 discípulos. Né? Antigo Testamento 12, Novo Testamento 12. Será que era isso? Sim. Era um padrão. Igreja no Antigo Testamento, 12 tribos. Igreja no Novo Testamento, o fundamento da igreja, 12 apóstolos. Isso era bastante importante, certo? Os 12 apóstolos, eles são ecos das tribos de Israel. Então, não podia ser 11, tinha que ser 12. Se os apóstolos são a representação da igreja no Novo Testamento, eles têm que estabelecer o mesmo número. Veja, o culto no templo de Israel agora é o culto na igreja. Os sacramentos que nós temos são uma continuação dos sacramentos de Israel. Os 12 apóstolos são uma continuação das 12 tribos. E aí Pedro faz citações do Salmo 69 e do Salmo 109. Quando ele diz assim, olha, que outro tome o seu lugar. Ou fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Aqui esses salmos estão falando de alguém que abandone o evangelho. Olha, se alguém abandonou o evangelho, o cargo dele é insubstituível? Não. Se alguém sair da igreja, fulano recepcionava as pessoas na igreja. Agora ela saiu, ela se desviou da igreja. Isso pode acontecer? Pode. E agora? Não, ninguém pode tomar o lugar do fulano. Claro que pode. Aqui ele está dizendo, olha, que outro tome o seu lugar. Por quê? Porque o trabalho de Cristo não pode parar. Na verdade, é um grande privilégio estarmos aqui. Na verdade, eu podia estar em qualquer outro lugar, mas Deus me escolheu para estar aqui. Então, eu não tenho que... vocês estão tendo a palavra porque eu estou falando bem. Qualquer um poderia estar aqui no meu lugar. Esse é um fato. Mas Deus me escolheu para estar aqui. Deus escolheu você para estar aqui, participando dessa igreja. Então é um privilégio. E a obra de Cristo não vai parar se nós não estivermos aqui. Que outro tome o seu lugar. É isso que Pedro vai citar aqui. Uma pessoa que saiu, que decepcionou o evangelho, ela vai ser substituída. Entenda, nenhum dos líderes religiosos da época, os saduceus, os sacerdotes, os fariseus, eles estavam aptos, eles tinham aqui qualquer indicação para substituir Judas. Por que Pedro não chegou? Bora pegar algum líder religioso, né? Nem Jesus fez isso. Jesus só pegou pescador, gente que não sabia. Bora pegar pelo menos algum deles, né? Para ficar um negócio mais robusto. Não, essa não é a intenção aqui. Essa não é a intenção. Eles não deviam nem dar ouvidos àqueles homens que pregavam, que crucificaram Jesus. E aqui, é interessante porque veja o versículo 21. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou, veja, esses homens, quando a gente vai para o grego, ele é andros e não é antropos. Isso é importante. O que é antropos no grego é humanidade, tanto homem como mulher. Antropologia, né? Antropocentrismo é humanidade. Andros é homem masculino. Homem, quem vai substituir é um homem. Não é uma mulher. É um homem do sexo masculino. E tinha muitas mulheres que acompanhavam Jesus. Muitas mulheres, desde o início do seu ministério. Será que Pedro foi machista aqui? E nós precisamos entender. Homens e mulheres, eles são iguais em glória e valor. Mas as nossas funções são distintas.
Nossa função na igreja, nossa função na família, ela é distinta. Nenhuma função é maior ou melhor que a outra, mas funções são diferentes. Olha, a Trindade tem funções diferentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nem por isso o Espírito Santo é pior do que o Pai. Ou o Pai é o líder de Jesus e é o líder dos três. Não. Eles são iguais em glória e valor, mas eles têm funções diferentes. A mulher pode comandar uma empresa, pode comandar um órgão público. Na nossa sociedade até precisa, infelizmente. Antigamente, por exemplo, o imposto ele era calculado sobre a família e não apenas sobre o indivíduo. É interessante isso. O imposto era calculado sobre toda a família. Então eles diziam, olha, era uma sociedade onde mulheres cuidavam das suas casas, poucas trabalhavam, ou quando trabalhavam, aceitavam trabalhos domésticos para fazer em casa, e quem sustentava era o homem. Então o imposto era voltado só para um salário. Hoje em dia não. Hoje em dia tudo é individual. Por quê? Porque é para o homem e a mulher trabalhar. Então, praticamente a nossa sociedade obriga as mulheres a trabalharem. Infelizmente. Mas veja, aqui, né? Aqui nós temos a igreja. E a função de liderar na igreja não é uma função feminina. Segundo, esse é o critério. Ele vai dizer, tem que ser um homem que vai substituir Judas. Segundo, alguém que acompanhou todo o tempo que Jesus andou entre nós. Começando do batismo de João, olha, desde o começo do ministério, até o dia que ele foi elevado às alturas, até agora. Segundo critério, olha que eles estão estabelecendo critérios racionais. Que aqui eles não entraram numa corrente de oração e diz o nome, Senhor, diz o nome agora. Não. Vamos estabelecer critérios. Tem que ser um homem e um que andou do comecinho até a ascensão de Jesus. Alguém familiarizado com Jesus. De 120 pessoas, surgiram 2 nomes. A peneira que eles fizeram. De 120, surgiram 2 nomes. Certo? E ele vai dizer aqui, no versículo 23. Então, propuseram 2. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste. Olha que legal, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio. Eita, poxa! Fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Sorteio no Novo Testamento. Atos é Novo Testamento, eu acho. Olha aí, que legal! Né? Sorteio, por quê? Muito provavelmente eles usaram aquele método lá do Urim-Tumim, que ficavam os dados, né, que ficavam até na estola sacerdotal ali, que era muito usado, provavelmente era o mais usado aqui entre os judeus. E a ideia é, olha, a gente escolheu 2 na nossa peneira aqui racional, né? A gente pegou 2 critérios e agora Deus vai dizer pra gente, vai revelar dos 2, porque pra gente podia ser qualquer um dos 2, mas não podem ser 13, tem que ser 12. Então tem que ser um aqui. E aí vamos lançar a sorte. E aí? Se eles usaram, será que a gente não pode usar, não? Por que a igreja presbiteriana usa votação? Tem 2 pessoas querendo ser o pastor titular, tem 3. Faz o sorteio. Eles não usaram na igreja do Novo? E aí? Eles usaram no Novo Testamento. Sorte. E aí? Por que a gente não pode usar hoje? A gente não usa hoje e eles usaram aqui. Pode responder. Não tenho medo de errar.
Um palpite, sei lá. Isso aqui é meio estranho, né? Isso tinha muito no Antigo Testamento. Mas aqui no Novo? Sorteio. Sorteou, caiu Matias. Ó, é Matias. Que é certo? É, porque eles não iam estar fazendo um negócio errado aqui para escolher um apóstolo. Mas a questão é, se eles usaram no Novo Testamento, Igreja do Senhor, eu posso usar. Aqui também eu não posso. E aí? Pode usar rifa? Pode se fazer rifa? Olha aí a rifa. E aí? A rifa aí, ó. Não sei, eu vejo alguém fazer. É uma pergunta interessante. Não sei se pode, mas que eu vejo fazer, eu vejo. Uma rifazinha legal para melhorar, comprar um data show para a igreja. Olha aí, ó. Não é não? Olha aí. E aí, vamos lá. Pode ou não pode? Porque eles sabiam que, mesmo assim, na sorte, Deus ia revelar ali quem era você. Que era um método, né? Era um método que era muito usado no Antigo Testamento. Sorte. Deixa aí, Deus vai revelar. O que saiu foi porque Deus revelou. Que Deus revelou. Por que eu voto hoje? Não seria melhor? É melhor o povo escolher ou Deus escolher? Não é não? Bota aqui, ó, no claviculado mesmo. No gasofilar, claviculado. No gasofilar só, ó. Vamos escolher aqui quem vai ser o líder. Pronto. Deus escolheu. Melhor do que a gente, pecador, votar. E aí? Qual a bronca? Mas eu fico pensando assim, como agora vai haver as eleições, então eu fico pensando. O que ganhar, quem ganhar, né? Porque foi da vontade de Deus, porque Deus é soberano, ele manda assim, Atua até na votação, né? eu acho. Vamos lá. É uma questão de tempo cronológico aqui. Onde estamos aqui? No Novo Testamento. Tá. Mas estamos antes de que grande evento? Pentecostes. Olha, veja como é importante a descida do Espírito Santo. Ah, não é que o Espírito Santo não atuava no Antigo Testamento. Ele atuava. Mas ele não atuava de forma tão plena como depois de Pentecostes. Pentecostes faz nós sermos templos do Espírito Santo. Não tem aquelas expressões que no Antigo Testamento que a gente considera meio estranha, e o Espírito saiu de Sansão. E aí ele fez coisa errada. E o Espírito entrou em Sansão. E o Espírito se retirou de Saul. Oxente, e o Espírito entrava e saía. Veja, o poder do Espírito Santo era muito presente no Antigo Testamento, mas não tão presente como depois do evento de Pentecostes. O poder dele era limitado. Ele trabalhava, mas não de forma tão plena como agora. Agora, no Pentecostes, o Evangelho para todas as nações, somos templo do Espírito Santo, não precisamos mais de sorteio. Agora nós, templos, votamos e Deus vai decidir por meio de nós, porque o Espírito Santo atua mais. Aqui nos últimos versículos do capítulo 1, eles disseram que lançaram sorte, é proposital, para dizer, ó, esse método ainda era necessário antes da descida do Espírito Santo. Entendeu? Então, aí, só para ver se eu você. Sansão e Saul, o Espírito Santo, é o Espírito Santo que veio. Sim. Para uma obra específica. Sim. Depois saiu. Sim. Isso. Lá em Atos, como você está falando, aí já foi para todo mundo. É. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Habitando plenamente. O Espírito Santo habitava nos personagens bíblicos do Antigo Testamento, mas eles não habitavam plenamente como habitam na gente. O Espírito Santo não habitava em Moisés como habita em você, como habita em Filipe. Mas
Olha que coisa interessante isso. Veja só, não é que eles eram menos crentes que a gente, não. Mas eles não tinham uma elucidação tão clara dos planos de Deus, até pela própria palavra, do que nós temos. Por isso que vivemos numa época privilegiada. Entendeu? É para marcar, para dizer, olha como foi importante essa descida do Espírito Santo. Olha como agora não precisa de sorteio, não precisa desses métodos, tudo agora vai ser claro pelo povo de Deus. Por isso que não é para ter sorteio de decisão de líder, de decisão da igreja. É para a igreja participar e Deus vai decidir por meio da igreja. Em oração, isso aí. Agora, rifa, eu não vejo problema não, assim, fora do culto, principalmente pro data show da igreja, aí que é bênção, não tem problema não. Rifa para você conseguir alguma coisa, não. Isso não é o sorteio aqui desse contexto, entendeu? Aqui seria escolher o líder da igreja, o sorteio, não. Tem o Espírito Santo atua no meio da igreja, a igreja decide, entendeu? A ideia é essa. Olha, se você pegar o meu esboço, é exatamente isso, revelação ali. Exatamente. Revelação. Olha, no critério lá de 1 Timóteo 3, ele manda escolher por sorteio? Não. O que é que ele vai dizer? Aquele que tem, aquele que anda com Cristo. Ele vai estabelecer os critérios. Olha, Atos é o quê? Atos é um livro ponte. Por isso que as pessoas querem pegar Atos e seguir Atos como um manual e ao pé da letra. Não, é uma transição que Atos está passando. Quando Paulo chega lá em 1 Timóteo 3, ele vai dizer, não é para escolher mais assim, acabou. O critério agora é esse. A gente deve seguir o critério de Atos 1? Não, a gente deve seguir o critério de 1 Timóteo 3, para escolher um líder da igreja. Esse texto que está falando a escolha dos diáconos e presbíteros. Isso. Cordatos, não pode ser neófitos. Exatamente, é isso. É assim, esse é o critério. Agora, com o Espírito Santo, com habitação plena, ele habita em vocês, então vocês escolhem. Porque é o Espírito Santo que está escolhendo. Entendeu? Através da gente. Essa é a ideia, né? É um livro ponte. Veja, nós não moramos na ponte, a gente atravessa a ponte. É um livro ponte. A gente não vive na ponte. Tem igreja que quer viver na ponte. Não, tem que atravessar a ponte. Literalmente viver na ponte, né? Não viva na ponte. Atravesse a ponte. Passe a ponte. Certo? Não fique na ponte, não. Saia dela. Ok? E hoje nós vamos ver vários, né, que se nomeiam apóstolos. Que se auto-intitulam apóstolos. Não, olha o critério lá de 1 Timóteo 3. Olha o princípio aqui de Matias. Ele vai dizer, tem que ser homem e outra coisa, tem que ter andado com Cristo. A igreja tem que decidir alguém que ande com Cristo, que veja, não, essa pessoa anda com Cristo. Olha, a conversa dela, a forma dela se tratar, a vida dela, você vê que ela anda com Cristo. Esse é um princípio aqui da igreja também. Então é isso. Por quê? Porque apóstolos é só naquela época aqui. Depois de João, que foi o último apóstolo, acabou. Não tem mais apóstolo. Veja, eu tenho um apóstolo, né? Augusto Nicodemos, quando ele vai comentar o Hebreus 3, ele vai falar que existe um apóstolo que é sentido de apostelo, que fala lá que Jesus foi o apostelo do Pai. Qual é a intenção disso? É alguém que é enviado com autoridade para pregar o evangelho. Nesse sentido de apostelo, eu sou apóstolo porque eu prego o evangelho, mas não só eu, todos nós somos apostelos. Todos nós temos a autoridade de pregar o evangelho no sentido de sermos embaixadores nesse mundo. Nesse sentido, todos nós somos apostelos. Mas no sentido do cargo, do ofício, não. Isso aí já foi. Certo? Olha, é o seguinte, eu quando era criança, viu crianças aí que estão aí, né? A professora chegava para mim e dizia assim, me dava a tarefa e um bocado de lápis de cor.
Aí a tarefa era para contornar. Aquelas imagens que você tem que ligar, né? Eu adorava fazer aquilo. Contornar e achar a figura, né? Só que ela me dava o papel e um bocado de lápis de cor. Aí eu pegava o lápis de cor e, né? Várias cores. Agora a tempestade. Eu não contornava. Mas a culpa era de quem? Era minha ou da professora? Da professora. A professora tem que dizer, ó, tem que contornar, tem que ensinar. Não é só para pintar. Eu entregava, estava errado, né? Eu não entendia. Veja, Deus não dá lápis de cor e contorno pra gente, não diz nada não. Deus diz exatamente o que a gente deve fazer com a igreja. Ele diz, ó, toma aqui o lápis de cor, tome aqui a figura, você vai ligar um ponto a outro, você vai fazer assim, assim e assim. A palavra de Deus tem tudo, tá tudo completo. Como escolher o líder, como estabelecer, como seguir um passo, como é que a gente vai fazer Bereia ser uma igreja correta, uma igreja que seja boa aos olhos de Deus. Palavra de Deus, crescer na palavra. Se todos nós nos dedicarmos a isso, nós vamos ter um bom fundamento. E aí daqui a 10 anos, 15 anos, nós não vamos ter os problemas que muitas igrejas têm, porque não se preocuparam com isso. E agora pagam um preço. Entendeu? Então Deus, ele diz exatamente o que fazer. Deus nos dá requerimentos e instruções. É aqui em 1 Timóteo 3 que você checa como é que a pessoa está andando da maneira certa. Será que ela está andando com Cristo mesmo? É isso aí. Esse é o critério. E olha que interessante, porque muitas pessoas diziam que Paulo era machista, porque Paulo vai estabelecer só homens para liderar a igreja. Olha, Paulo era machista, Paulo, ele vivia naquela cultura patriarcal, opressora da época. Veja, a cultura da época não era patriarcal opressora. A cultura da época era muito normal você ter uma mulher liderando o culto naquela época. Nas outras religiões, existiam mulheres que eram sacerdotisas. Várias sacerdotisas. Várias. Olha, Paulo não estava aqui indo a favor da cultura machista. Paulo estava indo contra a cultura. Quando ele estava estabelecendo só homens para a liderança da igreja, ele estava sendo machista naquela época também. Não era, não, porque a época de Paulo era muito machista. Não. A época de Paulo era muito mais inclusiva do que a nossa. Pode entender isso. Mas não é uma questão de cultura. Paulo não está nem aí para a cultura. É uma questão de princípio, funções diferentes. Aí tem a questão da pastora. Se eu conheço, tem gente, não, Eduardo, mas eu conheço uma pastora. Não. Você conhece alguém que tem um título não legítimo de pastora. Assim como apóstolo nos dias de hoje. Assim como homens que se intitulam pastor. Eu estava no interior, o povo estava precisando, eu disse que era pastor, o povo acreditou. Eu sou pastor. Não. Eu não me intitulo pastor. As pessoas veem esse chamado em mim, me incentivam, eu vou lá, passo pelo processo e me torno pastor. Eu não posso dizer, eu agora, a partir de agora, eu acordei pastor. Não existe isso. Não dá. Um líder tem que saber ensinar a palavra de Deus. Está lá os critérios, tem que ser modesto, tem que ser hospitaleiro. Isso são evidências. Ele anda com Cristo. Paulo não vai dizer lá em 1 Timóteo 3 assim, ó, tem que ter dom de cura. Não, porque isso acaba. Ele não diz, ó, todos os apóstolos, a caracterização do apóstolo, todos eles tinham dons miraculosos. Mas ele não vai chegar lá em 1 Timóteo 3 e dizer, ó, tem que ter dons miraculosos. A gente tem, vocês também têm que ter. Não, porque isso não é critério. Porque isso acaba. Então esse não é mais o critério. O critério estava na ponte. Passou a ponte. Acabou. Jesus nos deixou critérios e ele nos acompanha. Quem lidera a igreja tem que ser alguém que Jesus está preparando. Você almeja o episcopado, né? Isso é uma bênção. E nós precisamos de líderes. Nós precisamos que você cresça, semana após semana. Cresça na palavra de Deus.
Prepare os filhos dessa igreja. Porque eu já disse, né? Uma igreja saudável é uma igreja que tem os líderes dentro dela. Não é uma igreja, eu já disse isso, uma igreja com 15, 20 anos tem que pegar alguém de fora, porque ninguém daquela igreja foi preparado para liderar ela. Tem alguma coisa errada aí. Vamos preparar os nossos filhos, as nossas filhas. Eu tenho que preparar minha filha para ela ser uma auxiliadora. Se ela for uma mulher de pastor, se ela... Mariana diz, Deus me livre, né? Mas isso é um absurdo, Mariana. Não pode ser assim, não. Viu? Eu já disse a ela, é uma bênção. Né? Se for mulher de pastor, não, mas eu tenho que ensinar ela a auxiliar o marido. E ser uma boa esposa dentro de casa. É assim que acontece. A vitalidade e a força da igreja não depende de nós. Nós somos servos do pastor titular. O maior pastor de todas as igrejas é o nosso Senhor Jesus. Amém? Ele é o noivo. Amém, né? Pronto. Próxima semana a gente vai continuar, né? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Tá bom. Vamos lá, vamos orar e vamos encerrar por hoje, certo? Eu queria pedir ao irmão... Olha aí. Vamos, irmão Douglas, pode orar pra gente, por favor? Maravilhoso Deus, desde já te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui para cultuar teu dia. Te agradecer pela preciosa palavra que foi ministrada nesta manhã. Dá-nos um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa para que possamos estar aqui, para te cultuar novamente. E espere-nos em paz para a nossa cidade, para o louvor do teu nome, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão.